Senhor, que esta mensagem toque profundamente o nosso coração, que possamos aprender com esta história sobre humildade, transformação e o amor que muda destinos. Fala conosco agora. Amém. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais transformadoras da Bíblia. Vamos para as ruas antigas e empoeiradas de Jericó, um lugar onde a vida pulsava com comércio, poder e também com muito julgamento. E é nesse cenário que encontramos um homem chamado Zaqueu. Zaqueu não era qualquer um, ele era o chefe dos publicanos. Isso significa que ele estava no topo da cadeia dos cobradores de impostos, trabalhando para o Império Romano. Em termos práticos, ele era um homem muito rico. Tinha poder, influência e provavelmente uma casa cheia de luxos, mas toda essa riqueza tinha um preço altíssimo. Para o seu próprio povo, os judeus, ele era visto como um traidor, um ladrão, alguém que enriquecia às custas do sofrimento dos outros. Imagine caminhar pelas ruas da sua própria cidade e sentir os olhares de desprezo, ouvir os sussurros de condenação. Ninguém o convidava para suas casas. Ninguém o queria por perto. Ele era um homem poderoso, mas profundamente sozinho e rejeitado por todos. Sua riqueza construiu muros ao redor dele, isolando-o em uma ilha de solidão. E por trás da fachada de homem importante, existia um coração que, talvez, buscasse algo que o dinheiro não podia comprar: aceitação, um sentido, um olhar que não fosse de julgamento. E foi nesse contexto que uma notícia começou a se espalhar como fogo pelas ruas de Jericó. Jesus de Nazaré estava passando pela cidade. Este não era um visitante comum. As histórias sobre ele corriam na frente, contos de milagres, de palavras que tocavam a alma, de um amor que parecia não fazer distinção entre ricos e pobres, justos e pecadores. Onde Jesus passava, a esperança brotava. E, naturalmente, uma enorme multidão se formou, todos querendo ver, tocar ou pelo menos ouvir o homem de quem tanto se falava. No meio daquele mar de gente estava Zaqueu. Ele também queria ver Jesus. Mas havia um problema, um obstáculo físico que refletia o seu obstáculo social. Zaqueu era um homem de baixa estatura. Ele tentava olhar por cima dos ombros, se esgueirar entre as pessoas, mas a multidão era densa e impenetrável. E ninguém, absolutamente ninguém, faria a gentileza de abrir caminho para o odiado cobrador de impostos. Pelo contrário, se o reconhecessem, provavelmente o empurrariam para trás, fechando ainda mais o círculo. Para a multidão, ele não merecia estar ali. Ele não merecia ver o Mestre. Zaqueu estava, mais uma vez, sendo excluído, deixado de fora. Aquele momento era um espelho da sua vida inteira, por fora, vendo a festa acontecer, mas sem poder participar. Mas algo dentro de Zaqueu era mais forte que a vergonha e a rejeição. Uma curiosidade, uma necessidade, um desejo profundo de ver aquele que todos diziam ser diferente. Determinado, ele olhou ao redor, buscando uma solução. E, então, ele viu uma grande árvore de sicômoro, com galhos fortes e baixos, bem no caminho por onde Jesus passaria. Sem pensar duas vezes, Zaqueu, o homem rico e poderoso, chefe dos publicanos, deixou todo o seu orgulho de lado. Ele correu na frente da multidão, como uma criança, e começou a escalar aquela árvore. Imagine a cena. Um homem importante, com suas vestes finas, subindo desajeitadamente em uma árvore pública, apenas para ter um vislumbre. Ele não se importou com o que os outros iriam pensar. Naquele momento, só uma coisa importava: ver Jesus. Lá de cima, escondido entre as folhas, ele esperava apenas observar, de longe, sem ser notado,
Ele só queria ser um espectador anônimo. A multidão continuava a avançar, barulhenta e agitada, acompanhando Jesus. O momento estava chegando. O coração de Zaqueu devia estar batendo forte. Ele se ajeitou no galho, procurando o melhor ângulo. E então, algo totalmente inesperado aconteceu. Quando Jesus chegou exatamente debaixo daquela árvore, no meio de toda aquela confusão, ele parou. O barulho da multidão pareceu diminuir. Jesus ergueu o rosto, não para a multidão, não para os seus discípulos, mas diretamente para cima, para os galhos daquela árvore. Seus olhos encontraram os de Zaqueu. Naquele instante, o mundo de Zaqueu deve ter parado. Aquele olhar não era de condenação, como os que ele recebia todos os dias. Não era um olhar de desprezo ou de indiferença. Era um olhar que o via de verdade. Via o homem escondido atrás do título, o coração solitário por trás da riqueza. E naquele silêncio que se fez entre os dois, Zaqueu percebeu uma verdade profunda. Não era ele quem estava buscando desesperadamente por Jesus. Era Jesus que, desde o início, o procurava. Então, quebrando o silêncio e surpreendendo a todos, Jesus falou. Sua voz, calma e firme, ecoou para que todos ouvissem. Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Pense no choque. Jesus não apenas o notou, ele o chamou pelo nome. E mais do que isso, ele se convidou para ir à casa dele. A casa de um pecador, de um traidor, a casa onde ninguém de bem queria entrar. Jesus não disse: Zaqueu, você precisa mudar. Ou Zaqueu, se arrependa primeiro. Ele simplesmente disse: eu quero estar com você hoje, na sua casa. Aquele chamado foi como uma chave que abriu uma porta trancada há anos no coração de Zaqueu. Ele desceu da árvore o mais rápido que pôde, seu rosto não mais de curiosidade, mas de pura emoção e alegria. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o via além de seus erros. Alguém o tratava com dignidade, com amor incondicional. Jesus não viu o cobrador de impostos. Ele viu Zaqueu, um filho de Abraão, que estava perdido e precisava ser encontrado. E ao ser visto com olhos de graça, Zaqueu começou a se ver de uma forma diferente também. Aquele encontro não foi apenas um evento, foi o início de uma transformação profunda e instantânea. A presença de Jesus já estava mudando tudo. Enquanto Zaqueu recebia Jesus com imensa alegria em sua casa, a multidão do lado de fora começou a murmurar: como ele pode se hospedar na casa de um pecador? Diziam eles, cheios de indignação. Eles não entendiam. Eles só viam o rótulo, o pecado, a reputação. Mas Jesus via o coração, o potencial, a sede de mudança. E lá dentro, longe dos olhos julgadores, a transformação de Zaqueu se completou. De pé, diante de Jesus, ele não esperou ser cobrado. O amor que ele recebeu o impulsionou a agir. Com um coração transbordando, ele declarou: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso não era uma barganha. Era a prova de um coração transformado. Aquele que antes acumulava dinheiro, agora o distribuía. Aquele que antes explorava, agora buscava restituir com juros generosos. Ele não estava tentando comprar a salvação. A salvação já tinha entrado em sua casa na pessoa de Jesus. A sua atitude era a consequência natural, o fruto de um encontro verdadeiro com o amor e a graça. Sua identidade não estava mais em sua riqueza, mas na nova vida que ele acabara de encontrar. E com um olhar cheio de misericórdia e alegria, Jesus confirmou o que já havia acontecido no coração
daquele homem. Ele olhou para Zaqueu e declarou para todos ouvirem: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A história de Zaqueu não é apenas sobre um homem pequeno que subiu numa árvore. É a nossa história. É a história de como Jesus nos vê. Não importa o quão alto os muros que construímos ao nosso redor. Não importa o quão perdidos nos sentimos ou o que os outros pensam de nós. Ele nos chama pelo nome e deseja entrar em nossa vida. Ele não espera que estejamos perfeitos. Ele vem ao nosso encontro exatamente onde estamos para nos transformar de dentro para fora. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Talvez, hoje, ele esteja passando pela sua rua, olhando para você e dizendo: desce depressa, pois hoje eu quero entrar na sua casa. Senhor, assim como Zaqueu abriu o coração e a casa para ti, ajuda-nos a abrir o nosso coração, que possamos ouvir o teu chamado em meio ao barulho do mundo e descer de qualquer árvore de orgulho ou medo em que tenhamos subido. Transforma-nos, limpa-nos e muda a nossa história. Que a tua presença entre em nossa casa e em nosso coração hoje, trazendo salvação, alegria e um novo propósito. Que o teu amor nos impulsione a viver de uma maneira que te glorifique. Em teu nome, oramos. Amém. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Que Deus te abençoe.